Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre Magazine Luiza. Recentemente eu fiz um post no meu Instagram sobre a empresa e perguntei a vocês quem gostaria de um vídeo específico com a minha opinião sobre a empresa. E como a grande maioria respondeu que gostaria desse vídeo, estamos aqui para fazer. E esse vídeo ele vai se dividir em 3 partes. Na primeira nós vamos falar sobre a empresa. Como surgiu, o que ela faz, como ela ganha dinheiro. Na segunda parte, nós vamos falar sobre o histórico da empresa na Bolsa de Valores. O que ela já proporcionou aos acionistas, como foi a valorização, de onde ela veio, para onde ela vai. E também, na terceira parte, vamos falar dos resultados da empresa no primeiro trimestre de 2020. Então fica comigo até o final que você vai adorar esse vídeo. Bora lá? E antes de começar, eu quero te pedir que se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para ajudar na continuidade do nosso trabalho. Nessa primeira parte dos vídeos, nós vamos falar sobre a Magazine Luiza. E ela é uma das maiores empresas do mundo e a maior varejista do Brasil na atualidade. Em maio de 2020, ela ultrapassou 100 bilhões de valor de mercado, que mostra realmente que é uma grande empresa. Ela foi fundada em 1957 na cidade de Franca, no estado de São Paulo. Em 1992, ela inaugurou o conceito de loja virtual, através de compras por plataformas eletrônicas. E em 2000, lançou o site Magazine Luiza, que hoje já é um dos maiores e-commerces do nosso país. É listada na B3 no segmento Novo Mercado e é especialista em tecnologia e logística, se destacando muito nessa área, também atuando no chamado varejo multicanal, que é o Omnichannel. Hoje a Magazine Luiza tem lojas físicas convencionais, que são as lojas que nós já conhecemos, as lojas virtuais, que são o e-commerce, outro ponto forte da empresa, que além de vender produtos, oferece outros serviços complementares, e por fim, ela tem ainda o setor de crédito ao consumidor. No final do primeiro trimestre de 2020, a Magazine Luiza já operava com 1.157 lojas, das quais 910 lojas convencionais, 195 lojas virtuais, 51 quiosques em parceria com as lojas Marisa, além do seu e-commerce, que é famoso por conseguir vender vários tipos de produtos das mais diversas áreas. Além dessas lojas que eu acabei de falar, eles ainda contam com 17 centros de distribuição logística, que são estrategicamente localizados em estados brasileiros. É importante dizer que esse avanço tecnológico que nós vemos na Magazine Luiza, ele foi impulsionado pela existência do chamado Luiza Labs, que utiliza Big Data e Machine Learning, ou seja, tecnologias de ponta, para conseguir levar o que há de melhor de tecnologia para dentro da Magazine Luiza. Com isso, foi possível criar tecnologias e aplicativos para praticamente todas as áreas da empresa, desde o atendimento até a logística, passando pela parte de estoque e, com isso, eliminar dificuldades que são comuns no setor de varejo e que, por essa tecnologia, puderam ser evitados na Magazine Luiza. E é lógico, isso melhora muito a experiência do cliente em relação a uma compra. Outro aspecto muito importante é que, pelo fato de ser omnichannel, a Magazine Luiza consegue mesclar as suas operações logísticas online e offline, tornando elas totalmente interligadas e propiciam assim uma experiência de entrega ao cliente muito melhor do que as demais varejistas. Dentre os principais produtos comercializados pela Magazine Luiza estão tecnologia, eletrodomésticos, eletrônicos, telefonia, móveis, presentes, brinquedos e um mix muito amplo de produtos que já são ofertados pela plataforma virtual da empresa. Além disso, a Magazine Luiza tem um histórico muito grande de aquisições de outras empresas para expansão. E em 2019 ocorreu uma das mais importantes operações de sua história com a aquisição da Netshoes. Vamos então à segunda parte, com o histórico de performance da empresa na Bolsa de Valores brasileira. Atualmente, a Magazine Luiza tem mais de 5 anos consecutivos ofertando lucro.
chegando ao lucro acumulado de 431 milhões nos últimos 12 meses. Possui também receitas crescentes nos últimos 6 anos, tendo alcançado em 2019, durante todo o ano, 532 milhões de lucro líquido. Considerando a cotação de 2 de junho, que é a data que estou gravando esse vídeo, a Magazine Luiza está negociando a 122 vezes o seu lucro em relação àquele indicador preço sobre lucro. A cotação que eu estou considerando é de 61,80. E é interessante que em 18 de março deste ano, ela chegou a custar R$ 28,61 no fechamento daquele dia, bem no começo da crise do coronavírus. Ou seja, quem tivesse investido na empresa naquela época já estaria colhendo uma excelente valorização. Outro ponto importante a ressaltar é que a Magazine Luiza não é uma empresa com histórico de pagamentos de muitos dividendos. Isso se deve a uma política expansionista da empresa, que visa cada vez mais adquirir outras empresas para que haja assim um crescimento. Dessa forma, ao investir na Magazine Luiza, você vai acabar buscando muito mais a valorização, que é o que vem acontecendo nos últimos 5 anos principalmente. Essa política expansionista, ela foca na abertura de novas lojas e também na expansão do e-commerce, ou seja, no aumento das vendas virtuais. E é por isso que nos últimos 12 meses a empresa apresenta mais de 159% de valorização. E nos últimos 5 anos, ela apresentou mais de 12.000% de valorização, ou seja, 120 vezes o valor de quem investiu naquela época. Isso significa dizer que se você tivesse investido lá em junho de 2015 R$1.000, hoje você teria acumulado apenas em Magazine Luiza R$120.000. Outro ponto muito importante de ressaltar é que é uma empresa que não possui endividamento atualmente. Nós sabemos que quanto menor o endividamento de uma empresa, melhor a saúde financeira dela no aspecto de dívida. Não bastasse não ter dívida, a empresa ainda apresenta muito caixa, o que significa que ela está muito preparada para passar por qualquer crise que tiver nesse caminho. E essa confiança se refletiu na afirmação de Fred Trajano, CEO da empresa, que disse que a empresa conseguiria aguentar até 2 anos com as portas completamente fechadas. Agora vamos para a terceira parte do nosso vídeo. Nós vamos falar um pouco sobre os resultados do primeiro trimestre de 2020. Vamos lá? Primeiro eu gostaria de falar sobre os aspectos positivos do resultado. No primeiro trimestre de 2020, as vendas totais aumentaram 34%, alcançando 7,7 bilhões. O e-commerce cresceu 73%, chegando a 4,1 bilhões no total, representando 53% das vendas totais, o que mostra um crescimento muito interessante no e-commerce da empresa. Mesmo com toda essa situação do coronavírus ali no final do mês de março, as vendas nas lojas físicas cresceram 7% se comparadas ao mesmo período de 2019. Mostra realmente que a empresa vinha performando muito bem antes desse cenário que nós estamos. E como nós afirmamos anteriormente, a Magazine Luiza possui hoje uma situação de caixa muito favorável, chegando a 4,6 bilhões de caixa total e 3,8 bilhões de caixa líquido, dados de final de março. Os aspectos negativos da empresa já eram precificados pelo mercado devido a toda essa questão da crise do Covid-19 e pela redução do consumo causada pela queda de renda das famílias e das empresas. Mas, sem dúvida, é um fator que nós devemos acompanhar nos próximos meses e por isso eu vou pontuar aqui também esses aspectos. O primeiro é o lucro líquido, que foi 76% menor do que o primeiro trimestre de 2019, fechando em 30,4 milhões contra 132,1 milhões do ano anterior. O segundo foi a queda na margem líquida da empresa, que no primeiro trimestre de 2019 foi de 3,1%, enquanto neste primeiro trimestre de 2020 foi apenas 0,6%. representando uma queda razoável na margem líquida. Isso tudo era de certa forma esperado, porque as empresas tiveram uma redução na sua renda, ou seja, estão consumindo menos produtos de maior valor agregado e, por sua vez, com maior margem, e também pelas despesas operacionais da empresa, que mesmo fechadas no mês de março, tiveram as mesmas despesas como se estivessem abertas. Isso, obviamente, reduz a margem líquida de qualquer empresa. Vamos então a uma conclusão que é a minha opinião sobre a empresa. Eu acredito que apesar da expectativa ruim
para a economia real, né, que inclui famílias, empresas e toda a nossa economia, eu acho que a Magazine Luiza ainda vai se sair muito bem na recuperação pós-coronavírus. E eu vou explicar os motivos que me levam a acreditar nisso. O primeiro ponto é que a Magazine Luiza é a empresa mais forte no e-commerce brasileiro, com atuação multicanal, integrando tanto e-commerce quanto lojas físicas e conseguindo atender de forma satisfatória todas as suas plataformas, integrando os canais logísticos com as lojas físicas. O segundo ponto é que a empresa se fortaleceu no e-commerce mesmo durante esse período de crise, que já foi mostrado nos resultados do primeiro trimestre, e isso com certeza é muito positivo. Inclusive, tomou ações pontuais, abrindo a sua plataforma para pequenos vendedores e produtores locais, absorvendo uma demanda que existe na crise, e isso sem dúvida vai se refletir nos resultados. O terceiro ponto é que a empresa possui caixa para suportar até 2 anos fechada, como disse o próprio gestor da companhia, o CEO Fred Trajano. Isso mostra que a empresa vai ter uma resiliência independente do cenário econômico que vai se desenhar daqui para frente. Isso vai ser com certeza muito favorável no período pós-Covid-19. O quarto ponto é que a empresa está preparada para absorver a demanda de outras empresas que fatalmente não conseguirão atender ou até mesmo irão fechar. Isso vai levar a aumentar ainda mais o market share da empresa, o que é algo muito positivo e que mostra que nós temos ainda umas boas perspectivas de crescimento para a Magazine Luiza. O quinto e último ponto é que por ter caixa e estar preparada para absorver as demandas, é possível que surjam novas fusões e aquisições que vão melhorar e aumentar ainda mais o potencial de retorno da empresa. E mais uma vez, aumentando o market share, que é a fatia mercado que ela já detém no varejo brasileiro. Nesse contexto, eu acredito que investir em Magalu é investir numa grande empresa, a maior do varejo brasileiro, que cresce ano após ano desde 2016, comandada por um excelente gestor, que é o Fred Trajano, seu CEO desde 2016, e é por esse motivo que hoje ela ocupa a maior posição acionária na minha carteira. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo, ainda é a primeira vez que eu faço aqui no canal. E se você gostou, deixe um like e comente o que você achou para que eu possa aperfeiçoar e também receber as sugestões que vocês possam ter. Não deixe de se inscrever no canal, porque isso nos ajuda a continuar ofertando conteúdo de qualidade aqui no YouTube para vocês. Um forte abraço e até a próxima!